Bom dia, alunos e alunas. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências de uma maneira diferente do habitual, mas, se Deus quiser, por pouco tempo. Logo, logo estaremos de volta na sala de aula, ok? Faremos hoje, então, uma revisão sobre sucessão ecológica. Sucessão ecológica é uma sucessão de comunidades em um dado local até o estabelecimento de uma comunidade clímax. Esse processo ele ocorre porque desde a colonização do ambiente pelos primeiros seres vivos, ele vai sofrendo modificações provocadas pelos mesmos organismos, como alteração na temperatura, no solo e nas condições de água. Percebam na imagem, no indicado pela letra A, que nós temos aí poucos indivíduos no ambiente, né? Já na letra E, nós já temos um ambiente totalmente diferente, com árvores de grande porte, várias árvores, vários vegetais, né? Formando então a comunidade clímax. Para que aconteça essa sucessão ecológica, nós vamos conhecer por etapas, tá? Então, a primeira etapa seria o aparecimento de seres vivos num local ainda inabitado. Esses seres vivos, normalmente, no caso da imagem, é uma rocha que abrigou os líquens. Esses líquens foi degradando a rocha, né, abrindo essa rocha, proporcionando aí o desenvolvimento de outros indivíduos, de outros seres vivos que foi trazido pelo vento ou pela água. Esses outros seres vivos se desenvolveram até chegar na última imagem, né, num ambiente totalmente estabilizado e com uma complexidade de indivíduos, né, de seres vivos. Sendo assim, a comunidade pioneira, ou ESESI, então, quando a gente fala das etapas, a primeira etapa é aquela que está relacionada com os primeiros indivíduos, com os primeiros seres vivos a chegarem num local para ser habitado. Então, aqui nós temos a comunidade pioneira, ou ESESI. Geralmente, esses seres vivos são líquens, musgos, samambaias e capins. São indivíduos que geralmente se adaptam em ambientes totalmente hostil, ou seja, às vezes com muito pouco nutriente. Depois nós temos a comunidade intermediária, ou série. Aqui nessa comunidade intermediária já aparecem, né, as espécies pioneiras abriu o caminho. Agora chegam as ervas e os arbustos, localizados de regiões próximas e que veio para aproveitar, né, melhores condições para se desenvolver. Muitas vezes são trazidas por pássaros, pela água ou pelo vento, através de sementes. E depois nós temos, né, algum tempo depois, a formação nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, de uma comunidade clímax. Essa comunidade ela atinge o limite de desenvolvimento compatível com condições físico-químicas do ambiente. Então, ele se torna um ambiente estável. E aqui se encontra espécies complexas, como animais maiores e árvores de grande porte. Existem algumas situações, por exemplo, quando um ser vivo começa a habitar um local um local que não era habitado, né, uma espécie pioneira, ele pode abrir caminho para outras espécies, né? E pode até com o tempo vir a formar uma comunidade clímax. Quando a gente se refere a esse tipo de sucessão dentro de um ambiente que não era habitado, nós estamos referindo a sucessões primárias. Então, essas sucessões, né, da chegada da espécie pioneira
dessa fase de intermediária até chegar no clímax num ambiente que não tinha ser vivo algum, né? Que nunca tinha sido habitado. Então, isso é uma sucessão primária. Já quando a gente fala de um ambiente que ele era um ambiente, uma comunidade de clímax, mas esse ambiente, essa comunidade, passou por alguma destruição provocada por agentes climáticos naturais ou por atividade humana, como terremoto, tsunami, queimadas, minerações. Algum tempo depois, esse local ele se recupera, né? Os vegetais voltam a se desenvolver. Então, sendo assim, nós nos referimos às sucessões secundárias. Vou fazer uma marcação aqui para vocês. Olha, aqui nós temos na imagem uma área sendo queimada. Essa mesma área, tempos depois, percebemos o surgimento de alguns vegetais, ó. Então a área começa a se recuperar. Aqui ao lado também, uma área que foi queimada, ó, dá para a gente perceber pela superfície aqui no solo. Depois, embaixo, as ervas começam a se desenvolver e depois, ó, elas já se tornam maiores. Então, aqui nós estamos nos referindo às sucessões secundárias. Um outro termo também relacionado à sucessão ecológica é quando a gente refere a uma zona de transição entre duas comunidades diferentes. Aqui nós nos referimos ao ecótono. Percebam na imagem que eu tenho em uma das margens uma vegetação de restinga. Ó, a vegetação é de um jeito. Do outro lado, nós temos o manguezal. E percebam que a vegetação já mudou. E ao centro, eu tenho um outro tipo de vegetação que é diferente da vegetação das margens. Esse centro em que, às vezes, pode acontecer mistura dos dois lados, ou às vezes não. Apareceu uma terceira, quarta espécie totalmente diferente. Então, nesse caso, essa linha, essa zona de transição, é o que nós denominamos como ecótono. E para terminarmos, vale a gente ressaltar um termo que vem sendo usado, e é um termo relativamente novo, que é o da agroecologia. Esse termo, ele aborda, né, o trabalho de várias áreas, envolvendo veterinários, zootécnicos, ecólogos, sociólogos, várias áreas, englobando, né, vários conhecimentos, a fim de visar o desenvolvimento sustentável. Então, ao invés de eu ter uma área de floresta, eu desmatar para fazer agricultura, eu vou fazer agricultura dentro dessa área de floresta. Assim como na imagem, ó. Dá para a gente perceber plantação de banana, né? As bananeiras, misturada com outros tipos de vegetais. A agrofloresta, ela é um conceito que vem ganhando, né, espaço de uns anos para cá, e é uma forma de se garantir os recursos, né, garantir que os recursos, que a água, que as florestas, os recursos naturais, se mantenham disponíveis para atingir as gerações futuras. Paramos por aqui, terminamos por aqui. Um grande beijo. Muito obrigada e até a próxima.